Olá, professor Diogo. Olá, tudo jóia? Como vai? Tudo bem? Boa tarde, quase noite. É, Vamos ajustando aqui as... Deixa eu ver aqui como é que fica o meu, colega Marco entrando aqui. a tecnologia sempre me dá uns... Tem que sempre Isso, adaptar um pouquinho, né? isso. Tá me Eu fui ouvindo bem? ajustando. Estou ouvindo bem. E você? Está me ouvindo bem? Eu também. Tá bem, tá ótimo. Feito. Deixa eu só fazer um retorno aqui para também eu poder avaliar aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu pensei que eu com outra plataforma eu conseguisse assistir, Viu? mas Caiu aqui ao vivo. Celular. tá me ouvindo? Mas, tô sim. Ok. O Wilton, sempre um prazer. Oi, Marquinhos, oi, amigo Beto. Enquanto o pessoal vai se ajustando aí, vai chegando, Eu tô ajeitando já vai. aqui. Eu pensava que eu conseguiria assistir numa outra Mas eu acho plataforma. que possa ser que dê microfonia, se você colocar duas. Ah, certo. Possa ser, eu nunca fiz esse teste. Não, mas não, ele não aceita. Não aceita. Não, né? Boa tarde, Cris. Boa tarde, Wilton. André Cabral. Então, já fui convidado em algumas outras lives pra participar. E aí, diante da experiência que tive como convidado, eu disse, não, vou experimentar a experiência de convidar alguém. E aí me veio a ideia de convidar você por dois motivos básicos. Um que, antes da pandemia, eu convidei você para ministrar uma aula lá na UNIT. Foi de grande alegria poder participar dessa aula inaugural. Isso. E, infelizmente, a pandemia chegou, né, e nos limitou a fazer esses encontros através das tecnologias. E o outro motivo é que nós somos colegas de estado e vi que você conhecia sobre essa questão das cidades, né, especialmente da moradia. E o direito à moradia, diante do avanço tecnológico, não se resume só a você ter uma casa. O nosso dia a dia tem a ver com o deslocamento, ir para as compras, irmos para o trabalho, enfim, a mobilidade urbana de uma forma geral. E diante dessa situação que vai viver, já está vivendo, varia de cidade para cidade, o avanço tecnológico permite com que a gente tenha algumas facilidades, né, muitas delas relacionadas com especialmente o que preocupa muito a população, a segurança. E aí, uma das grandes coisas que sempre a gente assim, aplaude câmeras, por exemplo, câmeras de segurança colocadas em casa, no shopping tem, e nas cidades, nas ruas, né, começam a ser colocadas, e aí uma situação que comentamos na conversa, né, nas sinaleiras da nossa cidade, os sinais novos, a pavimentação, estão sendo colocadas algumas câmeras, e essa situação é o cenário que a gente vê na nossa cidade, né? E também a outra situação é que está em vigor a Lei Geral de Proteção
pessoais, e ela tem algumas previsões, né? Tem alguns fundamentos, tem princípios, alguns direitos, e eu gostaria já de trazer aqui, lá no início, dos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu estou fazendo uma técnica aqui para colocar o fone, porque está ruim para você? Eu estou ouvindo bem. Está ouvindo bem? Então, deixa eu utilizar o áudio aqui. Deixa eu colocar o fone para a gente melhorar essa situação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver agora o retorno para ver se fica melhor. E aí, ficou melhor? Dá para ouvir? Dê uma olhadinha, por favor. Minha assistente técnica aqui está me dando retorno a respeito do áudio. Só você ter assistente, eu não tenho. E aí, o que acontece? Essa Lei Geral de Proteção de Dados, né, dá para entrar em vigor, e ela tem muitas previsões, e essas previsões elas são muito abrangentes, tanto para a iniciativa privada quanto para o poder público. E lá no início, logo no artigo 2º sobre os fundamentos, tem vários, né? Respeito à privacidade, uma delas, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, de comunicação, de opinião, inviolabilidade de intimidade, da imagem também, o desenvolvimento tecnológico, o relativo retorno e a inovação. Então, e um deles também tem lá, direitos humanos. É um dos fundamentos também dessa nossa lei que está para entrar em vigor, de forma tardia no Brasil, mas está para entrar em vigor. E aí, como nosso tema da nossa conversa, Diogo, direitos humanos nas cidades digitais e as previsões da Lei Geral de Proteção de Dados. Um outro ponto, só para a gente iniciar a nossa conversa, então lá, os direitos humanos estão aí previstos num dos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Uma outra questão interessante é em relação à chamada inteligência artificial, né? Ou seja, os tratamentos automatizados de dados pessoais. E essa inteligência artificial, ela faz com que esses dados sejam capturados. Vamos pegar o caso concreto. Câmera que captura a imagem das pessoas transitando nas cidades, né? Ou seja, um exemplo básico, uma cidade digital é uma cidade cheia de câmera, em que a todo momento ela captura o fluxo para efeito da mobilidade urbana, para efeito de segurança pública também ela captura todos os movimentos dos cidadãos, e isso vai para uma ferramenta tecnológica que, com certeza, essa ferramenta tecnológica ela utiliza a inteligência artificial. Ou seja, ela faz um processo de mineração de dados. Pega esses dados e associa com outro banco de dados. E deixa eu ir assinando aqui para o pessoal que acabou de entrar. Isso. Letícia está aqui também, estou vendo. Isso, Letícia acabou de chegar. Professora Tonise. Grande amiga. Isso. E aí, a própria lei também ela traz uma previsão de quando isso acontece, ou seja, a utilização dessa inteligência artificial para o tratamento de dados, o titular desses dados, ou seja, todo e qualquer cidadão que tenha sua imagem capturada, ele tem direito de solicitar como esses dados pessoais, nesse tratamento de dados, essas decisões vão ser tomadas, né, de que forma vai ser utilizado.
Então aí temos Não, os Augusto, direitos humanos... deixa eu falar só Diz aí. sem interromper. Deixa eu fazer só uma introdução sobre essa questão de direitos humanos, cidades digitais, para a gente entrar nessa segunda parte. Isso. Veja, a maioria das pessoas, e até mesmo o governante, eles acreditam que transformar uma cidade em digital ou também chamada de cidade inteligente, é apenas fazer um site oficial para a prefeitura, para o governo e colocar internet para todos. Colocando, por exemplo, internet nas praças, nos calçadões, no centro da cidade. Isso faz parte da cidade digital, mas a gente não pode considerar apenas a internet como sinônimo de uma cidade digital. E aí, quando a gente fala de internet e de cidade digital, isso tem tudo a ver com direitos humanos, porque existe uma grande parte da lei, da própria doutrina, que defende a internet como direito fundamental e outra parte como direito humano. E aí, a gente entendendo que a internet é um direito especial desse porte, a gente não pode prever e ter a ideia que basta entregar ou disponibilizar uma internet ou um aparelho celular para a população. Então, não adianta você fazer um projeto, por exemplo, de conceder um aparelho celular com uma determinada internet gratuita que vai se transformar essa cidade digital e esse cidadão vai ter uma vantagem em relação a isso. Por que não? Porque além da internet, ele tem que ter uma educação, uma alfabetização digital. Então, ele tem que saber utilizar a internet, os apps, os sites a seu favor. Então, por exemplo, não adianta entregar e disponibilizar um aparelho celular com a internet com uma pessoa que não sabe ler. Então, antes de se pensar, eu acho, em uma cidade digital, em uma cidade inteligente, a gente tem que primeiro alfabetizar a população para que ela possa utilizar essa internet a seu favor. Então, o cidadão, eu não tenho dúvida nenhuma que futuramente a gente vai poder votar na sua casa, através de um aplicativo, através de um celular, mas a gente sabe que grande parte da população tem uma dificuldade, mesmo votando todos os anos, na hora de votar, porque às vezes ela não é alfabetizada. Então a gente tem que pensar numa política pública antes mesmo de transformar uma cidade em digital, transformar a internet em direito humano ou em direito fundamental, a gente tem que alfabetizar a população. Enquanto não houver essa alfabetização, nenhum projeto vai ter sucesso em relação à cidade digital, a direitos humanos e à internet. É o primeiro ponto que eu entendo como base para a gente poder pensar e construir algo com fundamento, com segurança em relação a isso. Isso. E aí eu queria acrescentar um comentário a respeito dessa sua ponderação, é a questão democrática, ou seja, isso é política pública, né? Uma política pública de inclusão digital. E, muito bem colocado, como você colocou, achar que disponibilizar, por exemplo, internet para a população ou aparelho digital, isso simplesmente bastaria. E aí, essa situação é uma situação que já estaria prevista lá na lei do Marco Civil da Internet, né? Que foi uma lei bastante limitada, que ela trazia só como garantia, e aí na época que a gente estava fazendo mestrado, eu lembro, 2012, 2013, isso era um projeto de lei ainda, não existia nem o projeto de lei dessa LGPD. E a crítica que eu fiz na época foi, essa lei que vai vir, lei, né, o Marco Civil da Internet, ela é muito limitada. Por quê? Porque ela só garante o direito, aqueles direitos que estavam lá elencados, para o usuário da internet. Sim, e aquele cidadão que não é usuário da internet, ou seja, ele não está incluso no mundo digital,
por, digamos, condição financeira, e ao mesmo tempo ele tem os dados pessoais dele capturados por alguma plataforma. Por exemplo, estamos na fase de isolamento social decorrente da pandemia. As políticas públicas de saúde, né? Em todo e qualquer lugar que se vá para ser atendido diante dessa situação, há uma plataforma que captura esse seu dado pessoal para fazer, por exemplo, o mapeamento das pessoas que estão com Covid ou onde elas estão localizadas, para fazer aquele mapeamento. Então, vocês vejam que esse indivíduo, ele, apesar de ele ser um cidadão, ele não, digamos que ele não tem celular, ele não é usuário da internet, mas ele tem o dado pessoal dele colocado na internet e aquele dado é tratado. Aí é quando vem esse LGPD para dizer, olha, os direitos são mais abrangentes, os indivíduos precisam ter conhecimento e o poder público e a iniciativa privada precisa ter uma política transparente, né? A iniciativa privada vai trabalhar com esses dados para efeito de publicidade, de oferta de produto, de consumo. E o poder público para implementar as políticas públicas. E isso que você colocou é uma delas, né? É uma situação fundamental. É política pública, a primeira, a básica. Você alfabetizar a população para informar para ela, não é só como utilizar as tecnologias, é como os seus dados pessoais estarão sendo utilizados para que finalidade. Isso que é o mais importante, e esses debates que vários grupos, várias pessoas fazem, né, vários pesquisadores, estudiosos no assunto fazem, para informar a população a importância de conhecer essa situação. Porque põe em risco a nossa privacidade, por exemplo. Eu acredito, é um ponto-chave, eu acho, no nosso momento de pandemia em relação à saúde, é justamente a possibilidade da aplicação da proteção, da Lei Geral de Proteção de Dados em relação à saúde. Hoje, pela manhã, eu fiz alguns exames na Unimed e hoje era o último exame, dia 18. Aí eu não recebi nada no e-mail, entrei no site da Unimed e baixei a lista de exames para enviar para a médica, os resultados dos exames. E aí eu fiquei pensando, em São Paulo, por exemplo, eles investiram muitos milhões em apps para fazer, por exemplo, marcação de exame para Covid, apps para buscar e agendar medicamentos com as farmácias públicas, ou seja, investiram numa tecnologia para facilitar a vida do cidadão em relação à saúde. E ninguém tem dúvida que dentro desses sites existem dados importantes e que são privativos do paciente, que uma vez vazado esses dados e uma vez havendo uma falha no site desse e a população tendo acesso a esses dados, isso pode causar grandes violações a direito da personalidade do cidadão, como, por exemplo, uma discriminação. Então, e num caso concreto, se eu descubro que um meu vizinho tem um resultado positivo da Covid, isso pode me levar a um afastamento, a uma discriminação em relação a ele. Então, a gente tem que observar, nesse momento, a lei que poderia ser aplicada, a Lei Geral de Proteção de Dados, quando nós estamos diante dessa pandemia. E aí nós temos também outro ponto que eu acho também de suma importância, é quando o próprio poder público utiliza os dados pessoais da população para saber se ela está ou não em isolamento. Então, o governo de São Paulo todos os dias dá uma entrevista coletiva dizendo tantos por cento da população está em isolamento. O governo de Sergipe a mesma coisa, tantos por cento. Eles sabem essa porcentagem com a obtenção dos dados decorrentes das empresas de telefonia celular. Mas aí, nesse ponto específico, pode ser justificado essa utilização desses dados em virtude do interesse coletivo, que é interesse coletivo que a população fique resguardada. Mas eu queria saber, Augusto, um ponto importante que eu li
que eu já procurei na Lei Geral de Proteção de Dados, eu sei que você é um especialista nessa matéria, que eu percebi que a lei ela é aplicada, sem dúvida nenhuma, a todas as empresas brasileiras, seja ela pequena, seja ela grande, empresas estrangeiras que têm a sede no Brasil, mas eu fiquei um pouco na dúvida em relação à aplicação e à punição do poder público, para com o poder público, em relação à violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, já fiz alguns debates com orientandos, com alunos, até pensando em temas de TCC, em temas justamente a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, quando quem viola essa lei é o próprio poder público. Como nesse exemplo, de violar os exames de um paciente. Em relação a isso. Vamos lá. Primeiro que as sanções que existem na lei, elas têm basicamente são de 3 espécies. A sanção pecuniária, tem uma sanção de obrigação de fazer e outra de obrigação de não fazer. Então, de dar coisa, de pagar, né, a pecuniária, a de não fazer, deixar de fazer alguma coisa que está fazendo e a de fazer alguma coisa. A única sanção que não é aplicada ao poder público é a sanção pecuniária. O poder público, ele não está sujeito àquelas multas lá relacionadas com o faturamento. Isso será para as empresas, a iniciativa privada. Aí as outras sanções, como obrigação de fazer, exemplo, emitir um relatório de risco ou de impacto ou de violação dos dados pessoais dos indivíduos de um determinado banco de dados. Esse caso concreto que você falou, a Secretaria ou Municipal de Saúde ou Secretaria Estadual de Saúde. Uma das possíveis obrigações ou sanções que serão impostas ao poder público será, olha, me apresente um relatório de como é o seu, eu diria assim, o seu protocolo de segurança do seu banco de dados. Me apresente um relatório de risco ou de violação do seu banco de dados. E as medidas que você tomou para que isso não ocorresse. Ou quais foram os dados que foram violados da sua plataforma, do seu banco de dados. Então, essas serão as sanções que, eu diria assim, as primeiras sanções que a autoridade nacional vai impor ao poder público. Uma outra possível sanção. Olha, se você não apresentar algumas dessas, e aí vai depender, né, da análise de cada caso concreto, a autoridade nacional pode, e aí deixa eu ler especialmente como está, suspender parcialmente o funcionamento do banco de dados. É uma das previsões na lei. Bloquear esses bancos de dados, bloquear esses dados pessoais que estão sendo utilizados, suspender o exercício da atividade de tratamento, a proibição total ou parcial do exercício de atividade. Então, vocês vejam que são previsões que estão na lei, mas repare a complicação que a gente vai enfrentar. Aquele banco de dados é para uma política pública, para a população, e se aquilo ali for bloqueado, suspenso ou até proibido, a política pública ela não vai poder continuar a ser implementada. Então veja que situação difícil de sopesamento que a gente vai enfrentar entre a proteção de dados pessoais e o direito que o poder público tem para atingir o fim coletivo de implementar aquela política pública. Então, é um cenário bastante ainda nebuloso, é um cenário complicado de se... Fora a questão do orçamento, né? O dinheiro gasto para essa política pública, fora a questão, que eu acho também importante, se existe no poder público, no Estado, no município, pessoas capazes de conseguir adequar aos sistemas, a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Porque no caso de uma empresa privada, ela pode contratar um especialista pelo regime da CLT. Mas no caso do Estado, tem que haver um concurso, ou de forma excepcional é que pode contratar essas pessoas. Então, será que na seara pública existem as pessoas habilitadas para adequar
cada uma das empresas, do site, a essa nova lei geral, eu não acredito, não sei a resposta em relação a Veja, isso. eu poderia te dar uma resposta mais ou menos assim. Hoje, todo o poder público, ele utiliza a tecnologia, né? Ele tem as páginas da internet, ele tem sistemas. Vamos pegar um sistema mais complexo e mais que precisa ter um trabalho mais, eu diria assim, meticuloso de segurança. O sistema fazendário, né? Por causa do sigilo fiscal. O sistema fazendário, ele precisa ter tecnologia tanto para e até hoje, né, os livros dos contadores, os livros fiscais, todos eles são digitalizados, então tudo é enviado via sistema. Então isso precisa estar muito bem protegido contra violações. E as auditorias, por exemplo, são feitas via sistema. Então, a depender do órgão, o Estado, por exemplo, e alguns municípios, vai depender muito de como ele está nessa política pública, eles têm sistemas e têm profissionais já contratados para desenvolver sistemas. E o desenvolvimento desses sistemas está junto disso, e aí vai depender muito da relação, ou do contrato que se tenha, ou do tipo de órgão que trabalha com isso, né, no setor público, se é um órgão da administração indireta, uma autarquia, enfim. E como isso é trabalhado no poder público e como o gestor vai decidir como implementar ou otimizar essas adequações. Então, em alguns casos, eu creio que o contrato já prevê. Algumas situações hoje já prevê que, se eu tenho sistema, eu tenho que desenvolver segurança. E essa adequação, ela deve existir, por conta da realidade que o poder público está se inserindo, né? Entrando nesse cenário. Então vai depender muito. Se eu tenho um contrato privado, aí vai depender de como está previsto o contrato. Se eu tenho uma instituição que já faz esse trabalho, fica mais fácil para o Estado ou o município, né, para o poder público, de uma forma geral, poder desenvolver, e aí é uma decisão de estratégia, né, de gestão, para que os seus profissionais, aquela instituição, desenvolva novas, e aí é uma previsão, até um termo que está na lei, política de boas práticas, de governança, de compliance, daquelas atividades que a gente não, o poder público, nós já estamos já há muito tempo fazendo isso, trabalhando com isso, e agora a lei vai começar a exigir, a autoridade nacional vai começar a exigir que essas atividades elas sejam adaptadas, né, à LGPD. Diogo, eu gostaria de um comentário seu a respeito da questão da... Porque, assim, quando a gente fala em direitos humanos, historicamente, né, os direitos humanos surgiram por conta de como o poder público, né, de como o Estado, de como o governante, ele começou a agir, né? Os governantes, nos períodos autoritários, né, eles exerciam o poder de forma arbitrária, de forma abusiva, e os direitos humanos surgiram para que as atitudes dos governantes, primeiro que os governantes fossem eleitos de forma democrática, e depois que as atitudes desses governantes pudessem passar por um controle social, não é isso? E aí, quando as políticas públicas vêm implementar tecnologia, e aí decide sem um debate com a população, como é que você vê isso diante da ameaça, se há uma ameaça de respeito ou violação a direitos humanos quando os poderes públicos resolvem, né, implementar essas tecnologias, já tendo, digamos assim, orçamento para isso, e, digamos, para a modernidade, para a segurança. Como é que você vê isso? Primeiro, eu acredito que a criação dos direitos humanos, a ideia dos direitos humanos foi existir um ordenamento jurídico superior à lei do país. Justamente para isso que você falou. Para quando você se deparar com um governante, ditador, contrário à democracia, aquela lei superior ao país, ele não vai poder violar.
E foi isso que aconteceu com o famoso julgamento de Nuremberg, com o caso específico de Hitler. Então, a criação dos direitos humanos é para que ela esteja em cima, acima da legislação do país, e aqueles países que são signatários dos tratados internacionais possam obedecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho importante é que deve haver o debate, principalmente em relação a qualquer política pública, e principalmente em relação à tecnologia, o debate com a população. Então, a sociedade civil, ela deve participar tanto da criação da política pública, da execução e da fiscalização. Só que ela não deve participar de forma figurativa. Porque quantas vezes eu já participei, por exemplo, de debates 3 horas da tarde no auditório do Hotel Radisson. 3 horas da tarde no auditório do Hotel Radisson, o trabalhador não pode ir. Um debate no auditório de uma universidade. O trabalhador, a população não pode ir. Então, essa ideia de participação formal da sociedade civil, ela tem que ser mudada. E o que poderia ser modificado é justamente a utilização da própria tecnologia. Porque se existisse, por exemplo, uma educação digital, as pessoas poderiam opinar onde, por exemplo, vai ser colocado a internet no bairro da Atalaia, se seria na orla ou seria na primeira rua, na segunda rua, ela poderia opinar através do seu aplicativo. Ela estaria, qualquer hora do dia, abrindo o seu celular e opinando. Então, muitas das vezes, quando o poder público ele quer preencher o requisito legal da participação da sociedade civil na política pública, na prática, a sociedade civil não participa. Então, eu acredito que a tecnologia ela poderia ser muito útil para aproximar o cidadão do poder público, especificamente nessa hipótese. Então, seria muito mais prático que a gente pudesse participar das políticas públicas no projeto, na execução ou na fiscalização da nossa casa. Se você tirar, por exemplo, eu vou contar um exemplo aqui muito famoso, existe, por exemplo, um app em Nova York que você pode denunciar, e é um app privado, não é público, que você pode denunciar todos os terrenos baldios, os terrenos que violam a função social da propriedade. E quando a população denuncia e várias pessoas compartilham, aquilo faz uma pressão política, é um app privado, aquilo faz com a pressão política que o prefeito de Nova York vai aplicar uma multa, vai mandar construir um muro, vai desapropriar. Então, esse app, existem vários, mas tem um app famosíssimo que possibilita a população participar diretamente da política. Ela participa de que forma? Fazendo com que a população, compartilhando aquela situação violadora da Constituição nas redes sociais, isso faz com que tenha um impacto político para que o governante diga, ei, peraí, aquele ponto é importante. A gente tem que cuidar daquela parte do bairro. Como aparece todo dia, quando, por exemplo, na TV, um repórter fala de um determinado problema que o governante não agiu de forma correta, o governante vai lá e age. Então, seria muito interessante a gente utilizar a tecnologia nesse ponto. E aí eu queria aproveitar também, Augusto, para passar para você, de forma inédita ainda, um resultado de uma pesquisa que nós fizemos sobre cidades digitais. Na verdade, a pesquisa é orientada por mim, de iniciação científica, mas ela foi feita por 2 alunos, que eu visualizei uma aqui rapidamente, uma aluna, Letícia, que está aqui, e outro aluno, Fagner, que foi uma pesquisa que durou 1 ano, e a gente tentou mapear o projeto que existe federal, os valores disponibilizados pelo governo federal para todas as cidades
do Brasil. E aí a gente detectou, Augusto, que o governo federal liberou no orçamento 243 milhões distribuído entre as regiões Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E aí nós analisamos do dia início do projeto, que foi 2012, até 2018. E aí nós percebemos a quantidade de investimentos que nós tivemos em cada região e quais foram as regiões de melhor destaque e as de pior destaque. E eu queria falar isso para vocês, tudo com esses dados que eu entreguei esse relatório agora dia 10, tem 8 dias. Nós vamos transformar, obviamente, essa pesquisa científica em um artigo científico e publicar numa revista. Por exemplo, a região Nordeste, que é a região que tem mais cidades do Brasil, foram contempladas 152 cidades. E dessas 152 cidades, 70 implantaram as cidades digitais. E do investimento arrecadado e disponibilizado pelo governo federal para o Nordeste, ele utilizou 24,5%. E aí nós temos 2 pontos. Primeiro, em quantidade de cidades implantadas, o Nordeste foi o melhor, porque nós tivemos 70 cidades implantadas, mas em relação aos investimentos foi o pior, porque dos 100% que o governo federal disponibilizou para o Nordeste, eles só utilizaram 24,5%. E aí eu vou dizer a vocês especificamente sobre o nosso estado, Sergipe. Do nosso estado, só 4 cidades foram contempladas. São cidades que têm que preencher os requisitos do edital e ser aprovado para ser contemplado. Não são todas as cidades. De Sergipe, nós tivemos 4. Nossa Senhora do Socorro, que quase todo o valor disponibilizado foi utilizado para transformar a cidade de Nossa Senhora do Socorro em cidade digital. Estou olhando aqui o gráfico. Nós tivemos a segunda, Pacatuba, que grande parte, 90% do valor disponibilizado foi aplicado, mas nós tivemos 2 outras cidades, das 4, Riachão do Dantas e Tobias Barreto, que até hoje a Riachão do Dantas não implantou o projeto e a Tobias Barreto implantou, mas não colocou o resultado no site oficial do governo. Então, apenas 4, 2, Nossa Senhora do Socorro e Pacatuba, aproveitaram o projeto e aplicaram a verba, e as outras 2, Riachão do Dantas e Tobias Barreto, nós não sabemos os dados específicos, porque não estão no site oficial. Então, o Nordeste tem essa vantagem em relação aos outros, às outras regiões. Se você, por exemplo, pegar o Sudeste, foram escolhidas e contempladas 82 cidades. Dessas 82, 54 foram implantadas, transformadas em cidades digitais. E, diferentemente do Nordeste, eles aproveitaram e utilizaram 65,9% dos recursos federais nas cidades. Então, veja a diferença. O Nordeste utilizou 24,5% e o Sudeste utilizou 65,9%. Se você pular, por exemplo, para o Sul, que tem uma quantidade menor de cidades, 39 foram contempladas, 22 foram implantadas e utilizaram quase metade do investimento, que foi 47,5%. E aí, pulando o Norte, de 47 contempladas, 22 foram implantadas e 27,1% utilizados os investimentos. E a pior região, segundo a nossa pesquisa, foi a Centro-Oeste, porque escolheram para contemplar 47 cidades, mas apenas 3 cidades foram implantadas. Então, se você fizer uma comparação com o Norte teve 47 cidades contempladas, mas eles implantaram 22. Já a Centro-Oeste, de 47, só implantaram 3. Então, com essa pesquisa,
você consegue perceber que não basta o poder público disponibilizar o valor. A prova está aí. Não basta o poder público disponibilizar o orçamento, porque o próprio Nordeste utilizou 24,5%. E todos nós sabemos que esse orçamento, quando não é utilizado, tem que ser devolvido. Sim. Então, poderia o Nordeste, o nosso estado, o nosso município, os municípios contemplados, poderiam utilizar em tecnologia, internet, app, transformar uma cidade que facilitaria. A gente sabe, por exemplo, em Aracaju não utilizamos muito isso, mas nas grandes capitais, as maiores despesas, maiores perdas de valores é com o congestionamento. Quando a mercadoria deixa de chegar, quando uma pessoa demora a chegar ao trabalho, quando há um tempo no transporte público, isso é um prejuízo enorme para toda a cadeia da população. E se você utilizar, por exemplo, a tecnologia no transporte público, isso facilita. Quando a gente vai numa grande capital do Brasil, ou uma grande capital fora do Brasil, a gente para no metrô ou no ônibus e de lá, 5h45 o ônibus vai parar nesse ponto. E 5h45 o ônibus para. E hoje em dia, com a tecnologia, você avisa no seu app se precisa parar naquele ponto. Porque se ninguém for descer ou ninguém for subir no ônibus, para que parar? O ônibus continua. E aí economiza tempo, gasolina, qualidade de vida para o motorista, para os passageiros. Isso é um pequeno exemplo do transporte público. Então, esse relatório vai ser transformado em um artigo para criticar as próprias cidades que foram contempladas com esses orçamentos, que não utilizaram e para transformar essa cidade em uma cidade digital. E aí, Augusto, a gente tem que pensar também que hoje em dia várias empresas privadas estão investindo e transformando as cidades em cidades digitais. A Amazon é um grande exemplo disso. A Amazon ela está escolhendo algumas cidades no mundo para, de graça entre aspas, transformar aquela cidade em uma internet para todos, todos terem um aparelho. Eu digo entre aspas por quê? Porque a Amazon quer que aquela cidade e as pessoas daquela cidade comprem os seus produtos, violando a privacidade, violando todas essas regras que você bem entende da Lei Geral de Proteção de Dados. E eu diria o seguinte, é como se fosse a tecnologia, né, sendo trazida para a população, pegando esse primeiro caso que você comentou, né? Eu fiquei curioso, queria fazer uma pergunta em relação a esse transformar a cidade em cidade digital. Seria o quê? Ou seja, o recurso, ele tinha que apresentar o projeto, e esse projeto, cada cidade teria autonomia para o que fazer com esse recurso e como fazer esse projeto, não é isso? E aí seriam algumas coisas adequadas à realidade da cidade. Por exemplo, digamos que Aracaju não apresentou projeto, não é isso? Não apresentou projeto, ou seja, não teve interesse no recurso federal, mas algumas outras cidades apresentaram. E essas cidades que você citou, que eu diria assim, que estariam próximas de nós, você sabe dizer como isso foi utilizado? Em regra geral, todas as cidades investem em 3 coisas. Uma, em alguns pontos de internet para a população, nas praças, por exemplo. Segundo, num site oficial daquele município, para que a população possa, por exemplo, tirar uma certidão, consultar os rendimentos de orçamento, as políticas públicas. E o terceiro, primeiro é a internet, o terceiro é o site, o segundo é o site, e o terceiro são os aplicativos, que podem facilitar a população. E algumas cidades menores, elas colocam stands, box, com computadores e internet, para que a população possa utilizar aquele computador, aquelas pessoas que não têm, as menores. Então ele coloca, tipo,
Aham. Deixa eu só interromper. Chegou um aviso aqui da Margarida dizendo que está dando uma certa microfonia você falando. Veja se Deixa eu você ver. teria acesso aí ao fone. Colocar o Sim. fone. Deixa eu Coloca o abaixar aqui, fone. eu estou falando, acho que um pouco alto. Deixa eu baixar, ver se melhorou um pouco agora, Margarida. Deixa eu baixar o volume do meu celular, porque o volume muito alto, ele melhorou, Margarida, o volume. Eu abaixei um pouco o volume do meu celular. Se você botar muito alto, eu esqueço às vezes. Isso Exato. traz microfonia. É. Melhorou um pouco a microfonia? No meu caso, está tendo um certo eco, mas aí. Desculpa, é isso mesmo. Não é microfonia, não, é eco. É isso mesmo. É eco. É. Mas a Maria. Melhorou? A Maria Melhorou. Carrão melhorou, falou que melhorou. Mas Veja bem, melhorou. repare que interessante. Isso que você me exemplificou, que as cidades estão fazendo, isso é algo ainda que estava previsto lá no Marco Civil da Internet. Ou seja, é como se fosse assim: você tem crianças e você oferece brinquedos para elas ficarem se deliciando com esse brinquedo. Então, na realidade, é uma política pública extremamente ainda incipiente, de simplesmente oferecer para a população aplicativos. E, na realidade, quando ela oferece isso, a LGPD vem dizendo, olha, o que acontece com tudo isso, o site, os aplicativos, e a outra coisa foi o site, os aplicativos... Sites oficiais e internet gratuita nos locais da internet cidade. gratuita, isso. Aí, digamos, cada um tem seu aparelho e essa internet gratuita. Então, tudo isso utiliza o quê? Tratamento de dados pessoais, captura os dados do cidadão. Isso, com certeza, alguma empresa privada compra isso muito caro, esses dados, para utilizar para os mais diversos fins, sem a população saber. Então, veja o quanto ainda o nosso país, né, a nossa política pública ainda está muito despreparada para o que a LGPD vai exigir. Que não é simplesmente você oferecer internet para a população. E aí sim, você dizer, olha, é facilitar a vida da população, especialmente, a depender do tamanho da cidade, a mobilidade urbana, os serviços públicos, mas, ao mesmo tempo, informar para o titular daqueles dados o que é que vai ser feito com esses seus dados pessoais. Por quê? Porque isso é um direito fundamental. E isso, quando se fala em direito fundamental, tem a ver com política de direitos humanos. E aí, a depender do governante que venha, seja a nível federal, a estadual ou municipal, isso pode trazer um risco enorme para as liberdades individuais dos indivíduos. E aí, relembrando uma série chamada Person of Interest, né, Pessoa de Interesse, uma série norte-americana, que é mais ou menos isso, tudo é inteligência artificial que captura informações e feições das pessoas, e elas virão a cometer crimes, e tem vários casos concretos. A Apple está sendo processada por um estudante, aconteceu isso nos Estados Unidos, de que houve uma avaliação equivocada de sistema, e essa pessoa foi processada por um crime que não cometeu. E aí tem essa realidade da série que eu falei, tem o caso concreto da Apple e tem o caso Temos aqui 10 minutos. Já a gente estava aqui olhando para poder concluir, para não acabar de vez. E o caso do que aconteceu no Brasil, no caso do metrô de São Paulo, né, das câmeras capturando as emoções para efeito publicitário, sem que a população saiba. Você vê que o quanto ainda temos a caminhar, o quanto ainda a população precisa saber que situações podem fazer com que as nossas liberdades individuais fiquem em risco. Me lembrei. E o filme, que foi o livro, 1984, isso foi produzido em 1948, né, do George Orwell, o nome do livro 1984, em que lá ele relata essa situação de até o nosso pensamento ele era capturado, e isso servia de avaliação e de filtro para as tomadas de decisões do poder. Então, vejam que cenário
ao mesmo tempo, ele é um cenário sedutor, porque a gente tem tecnologia para facilitar a nossa vida, mas, por outro lado, ameaçador, porque a gente não sabe, nos bastidores, o que é que vai ser feito pelos que estão tratando disso, né? Esse caso do metrô da linha amarela, eu acho, né? Da linha amarela de São Paulo, é um caso que já aconteceu também com as lojas Hering, com o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, e que na prática, eu li um pouco sobre isso, que na prática as pessoas ficavam na fila esperando o metrô chegar, e se, por exemplo, a pessoa fizesse uma expressão de cansaço, aí aparecia tipo uma vitamina no telão da publicidade para que a pessoa comprasse a vitamina para animar ela. Então, esse caso específico, existe uma ação em andamento no Tribunal uma de ação Justiça. civil pública. Eu pesquisei, Uma... Diogo, e aí ela ainda... Eu não vi a cassação da liminar, não parece, pelo que eu pesquisei no tribunal, não foi cassada e está conclusa para sentença. Ainda vai ter sentença de primeiro grau nessa CP. Do primeiro grau, né? Isso. Mas uma coisa interessante, Augusto, que a gente tem que pensar, é que cada vez que a gente pensa que a nova Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar em vigor, ela é adiada. A gente tem que pensar duas coisas importantes. Primeiro, mesmo não tendo a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, nós temos o direito à privacidade e o direito ao consentimento. Uhum. A prova disso é que nós comentamos hoje, inclusive, do Supremo em desconsiderar o artigo da medida provisória em que permitia que a União pudesse ter acesso aos dados pessoais das companhias telefônicas. E outra coisa que a gente tem que criticar também é que na lei original, no projeto originário da Lei Geral de Proteção de Dados, existia uma estrutura de fiscalização. Eu até escrevi um artigo sobre isso, publiquei na revista Redes, que é uma revista específica sobre tecnologia e direito, juntamente com minha orientanda Roberta, que a estrutura inicial que estava no projeto, com autonomia e com orçamento próprio e com mais eficiência, não existe mais. Foi vetado pelo presidente Michel Temer, e a nova estrutura da nova estrutura fiscalizadora, a gente não sabe como vai ser, porque não está ainda funcionando. Então, eu critico isso no sentido que a gente pode ter uma estrutura fiscalizadora como se fosse o PROCON em alguns estados. Que nós temos, por exemplo, um Código de Defesa do Consumidor que é copiado mundialmente, mas em alguns estados o PROCON não age de forma eficiente, correta no sentido da fiscalização. Isso. Então, meu medo é que, não existindo uma autoridade fiscalizadora efetiva, a Lei Geral de Proteção de Dados não tenha pouca aplicabilidade. Isso. O que é que você acha sobre isso? Com certeza, com certeza. Se essa autoridade nacional ela não tiver estrutura e os próprios governos, né, tanto na esfera federal, estadual e municipal, não implementar políticas públicas nesse sentido, é bem provável que a lei não tenha a sua eficácia concretizada. Mas aí a gente vai ter, eu já encaminhando para o final, que nós só temos 4 minutos, a sociedade civil organizada para cobrar, já que tem legislação que vai entrar em vigor, ainda que seja adiada. Temos o Ministério Público, a Defensoria Pública, para poder fazer com que o poder público implemente essas políticas públicas, seja iniciativa própria ou aí vai depender da avaliação do judiciário de como isso vai acontecer, não é? Mas é isso, Diogo. Acho que não dá para esgotar o tema. Foi um grande prazer a gente poder conversar um pouco mais sobre isso, e para aqueles que se interessaram em participar e ouvir um pouco também. E é isso, os debates, as ideias fazem com que a gente avance, né? Para que a gente possa estimular a população a pensar mais a respeito disso. Eu que agradeço o convite. Sempre que você tiver me convidar,
a gente debater esse tema de cidades digitais, nova lei geral de proteção de dados, eu estou disponível. Se você puder gravar a live no seu Instagram para que as outras pessoas possam, aqueles que não assistiram ao vivo, possam Sim. assistir, fica interessante também para que as outras pessoas, a depender do horário que não podem assistir, e fica lá registrado. Mas é sempre um prazer falar sobre esses pontos. Ela fica disponível, não é isso? Fica, mas você tem que autorizar a fazer isso, né? Tá, beleza. Farei e deixarei disponível para quem quiser assistir depois. Tá bom, então. Ok. Até a próxima. Grande abraço. Obrigado a todos que participaram aí também. Até logo. Valeu, até mais. Tá.